Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Hidrodinâmica da pós-graduação em Engenharia Oceânica da FURG. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre turbulência e fluxo laminar. Nós vamos analisar as condições limites quando ocorre cada um desses fluxos. Nas aulas anteriores, nós vimos a equação de Navier-Stokes e a equação de conservação de massa. Nós também escrevemos ela na forma adimensional, em função do número de Reynolds e o número de Froude. Depois nós fizemos uma série de aproximação e analisamos o fluxo em cada uma dessas condições. Nós temos o fluxo fluido estático, ou seja, quando eu não tenho componente de velocidade em U, V ou W, elas são iguais a zero, então meu fluido está parado. E a única força atuando nesse fluido é o gradiente de pressão e a força da gravidade na componente vertical. Depois nós analisamos a condição para um fundo invíscido, ou seja, quando o termo de viscosidade tende a zero. E com isso nós chegamos à equação de Euler. A partir da equação de Euler, nós deduzimos a equação de Bernoulli para um fluxo sobre uma linha de corrente ou para um fluxo irrotacional. Chegando na equação de Bernoulli, que ela se mantém constante ao longo da linha de corrente ou ao longo do fluxo, se meu fluxo for irrotacional. Depois nós definimos uma função potencial de velocidade e um fluxo de corrente. E vimos, para que um fluxo permanente, a variação da minha velocidade no tempo é igual a zero. Então, eu fico apenas com essas componentes da minha equação de Navier-Stokes. Nós analisamos o comportamento de um fluido quando ele está entrando em um tubo. Ele tem um comportamento uniforme no começo e à medida que ele vai se deslocando por dentro do fluido, as forças viscosas vão sobressaindo e o fluxo tende a se desenvolver e formar um perfil de velocidade nesse tipo aqui, com a velocidade ocorrendo no máximo no meio. E isso acontece por causa da viscosidade do fluido. E por fim, nós consideramos um escoamento uniforme no entorno de um objeto. E nós escrevemos esse escoamento através da função potencial. Mas nós também vimos que isso só é verdade para algumas condições específicas. E quando nós comparamos ele com fluidos reais, nós vimos que a aproximação era muito boa na entrada do fluxo. Mas a partir de um certo momento, o observado se distanciava do resultado analítico que nós havíamos calculado. Isso acontece principalmente porque ocorre uma separação do fluido e o desenvolvimento de condições turbulentas com o passar do tempo e distância que ele se distancia da condição de fronteira do fluido. E nessa aula nós vamos ver justamente um pouco mais sobre isso. Na aula de análise dimensional, nós vimos que o número de Reynolds pode ser usado para definir fluxos laminares, transicionais e turbulentos. O número de Reynolds ele compara as forças inerciais com as forças viscosas e pode ser escrito pela velocidade característica e o comprimento característico divididos pela viscosidade cinemática ou pela minha densidade do fluido vezes a velocidade característica vezes o comprimento característico divididos pela viscosidade do meu fluido. E aí, para tubos circulares, nós temos que o fluxo laminar para Reynolds menor que 2100. Para fluxos transientes, eles ocorrem entre 2100 e 4000. E para Reynolds maior que 4000, nós temos um fluxo turbulento. É importante notar que esses limites de Reynolds eles não são fixos. Eles podem variar dependendo das características do fluido. Esses valores são utilizados para fluidos em cilindros circulares. Na natureza ou em canais abertos, esses limites de Reynolds eles vão ser diferentes. Então, relembrando aqui um pouco, que eu falei muito superficialmente na aula de análise dimensional, como que funciona o experimento de Reynolds, tá? O experimento de Reynolds, nós temos um fluxo ocorrendo por dentro de um tubo, e aqui nós temos um reservatório com um dye, que é uma substância colorida que vai reluzir na água.
tá? É uma tintura com a mesma densidade da água, basicamente, tá? E aí, para fluxos laminares, nós vamos ter esse comportamento desse fluido. Ele vai começar reto, vai continuar reto até ele fazer uma difusão bem mais sutil ao longo desse tubo. Fluxos transicionais, eles têm alguns pulsos. Eles não são turbulentos ainda, mas eles têm alguns pulsos. Eles têm uma característica um pouco laminar, eles têm alguns pulsos, e aí depois eles podem se tornar turbulento ou continuar até mesmo sendo laminares esporadicamente, tá? Mas normalmente eles se tornam turbulentos com a distância que vai se afastando da fonte. E para fluxos acima de 4.000, nós vamos ter esse comportamento oscilatório assim, e turbulento desse líquido que a gente está soltando dentro do fluido. É um experimento muito legal de se fazer em laboratório. Eu espero que depois da pandemia, talvez a gente possa fazer ele em laboratório, pessoalmente, né? E é um experimento muito simples de ser feito. Mas como a gente não pode fazer aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como esse experimento é feito e um videozinho curto do experimento de Reynolds. Então, se vocês clicarem aqui no material de aula de vocês, vai ter um link para esse vídeo que eu vou passar agora no YouTube, tá? Então, aqui eu tenho uma representação do meu experimento de Reynolds, tá? Eu tenho aqui aquele líquido, né, que a gente tinha falado, o dial, né, que é uma tintura, né, que a gente põe com a mesma densidade da água no meio desse tubo, tá? E aqui eu tenho um tubo circular com uma velocidade que está gradativamente aumentando, tá? E aí, à medida que essa velocidade vai aumentando, vocês vão ver agora que ele vai começar a criar perturbações. E ele começa a criar essas ondinhas, né? E aí, à medida que a velocidade vai aumentando, essas ondinhas elas vão se fechando, criando vórtices e vão se misturando com o fluido de uma forma muito mais intensa, e a densidade dessa tintura ela vai se dissolvendo muito mais rápido do que quando a gente tinha o fluxo laminar, tá? E aí ele vai se tornando cada vez mais rápido e cada vez mais turbulento, né? A gente ainda consegue ver umas ondinhas residuais aqui, mas agora nesse momento ele já está completamente turbulento, tá? Então, se nós analisarmos, por exemplo, um perfil de velocidade desse fluido, com o passar do tempo, para um fluido laminar, eu vou ter que meu DAI, se eu anotasse ali para cada pontinho, eu anotasse cada instante de tempo. Vamos imaginar que vocês façam um vídeo. E aí, cada frame desse vídeo, vocês vão, por uma mesma linha, anotar a posição com maior intensidade dessa tintura que foi colocada dentro do fluido, tá? Se vocês pegarem o fluido laminar, ele vai estar constante, ele não vai se mexer. Quando vocês estiverem dentro do regime transicional, vocês vão ver que ele vai oscilar um pouco, vai subir, vai descer, depois vai se comportar de forma laminar um pouco de novo, depois ele vai subir, vai descer, vai ter essas transições, tá? E no fluido turbulento, vocês vão ver que ele vai assumir um caráter praticamente caótico, como se fosse uma onda, né? Ou seja, várias ondas aqui, mas vocês podem ver que não é uma onda regular, né? Uma onda seno, cosseno, como a gente está acostumado. É uma onda que ela tem caráter bem irregular. Mas vocês podem ver que o centro dela se mantém mais ou menos em torno de um valor, tá? E nós já vamos ver por que esse valor é importante. E aí esse gráfico aqui, ele já tinha sido utilizado na nossa aula de análise dimensional, né? Ele tem basicamente aqui o número de Reynolds, né? E aí aqui ele especifica os limites entre transicional e turbulento, tá? E a gente percebe que ele tem uma quebra nessa linha aqui, tá? Aqui também ele está plotado em função de uma outra variável dimensional, né? Que no caso aqui é minhas forças inerciais e as minhas componentes viscosas, tá? Só que aqui a minha viscosidade está ao quadrado, tá? E aí, se vocês observarem aqui o comportamento desse fluido, né? Vocês vão ver que dependendo da viscosidade, lembrando aqui que a viscosidade está ao quadrado, né? Então, ela é o meu termo mais significativo aqui nessa expressão, tá? Então, à medida que a velocidade do meu fluido vai aumentando, eu vou passando do regime laminar para o transicional. E o meu fluido tem uma característica muito distinta. Ele
aqui é quase constante, e aí essa expressão dá justamente a inclinação, a taxa de variação da minha equação de Reynolds, né? E aí depois no momento transicional, ele vai migrando para uma outra reta, que tem um comportamento completamente diferente, né? Então, a minha viscosidade vai se tornando, de certa forma, diferente à medida que o meu escoamento vai se tornando turbulento, tá? E nós já vamos ver o porquê que isso acontece. Nessa aula nós vamos descobrir porquê, tá? Não é a viscosidade do meu fluido, é o comportamento desse meu fluido em relação a essa velocidade, tá? Isso é importante que vocês entendam. E aqui eu deixei mais um vídeo para vocês podem clicar nesse vídeo, ele vai ir para nessa imagem aqui, ela vai levar vocês para um outro vídeo do YouTube. Esse vídeo eu vou deixar nos links descritos abaixo, tá? Ele vai ficar como material suplementar, porque ele é muito interessante, ele vai fazer uma revisão inteira dessa aula, vocês podem assistir agora ele, ou mais no final da aula, eu recomendo que vocês assistam no final, porque ele vai fazer um apanhado geral de tudo que a gente viu aqui. Então esse é um vídeo que eu queria mostrar para vocês, porque no outro do experimento de Reynolds não dava muito para ver. É como se esse experimento é basicamente o mesmo experimento de Reynolds, só que eles estão colocando a tintura como se fossem 4 pontos diferentes, tá? E a escala de cores, ela é como se representasse a concentração dessa minha tintura, tá? Então eu vou colocando, vou aumentando a velocidade do meu fluido, e aí eu vou começando a passar também do limite laminar para o limite turbulento, tá? Como vocês podem observar. Até que vai chegar um ponto que eu vou começar a ter estruturas verticais, tá? Justamente nós vamos ver nessa aula, o principal objetivo dessa aula é mostrar para vocês que surgem deformações verticais da minha velocidade. Tá? Na turbulência vocês vão ver que nós temos componentes horizontais multiplicados por componentes verticais da velocidade. Isso justamente vai causar essa tendência de rotação no meu fluido. Tá? E aí, essa rotação do meu fluido vai tender a gerar vórtices ou edges, né, que eles chamam de edges em inglês. Tá? E aí esses edges maiores, eles vão se tornando cada vez menores. Tá? Um edge maior, se o meu regime aumentar, a quantidade de turbulência no meu regime aumentar, ela vai gerar edges menores, e esses edges menores, até que eu faço a dissipação total da minha energia turbulenta na forma de energia térmica. Então aqui mais um exemplo, tá? Vocês podem clicar nessa imagem, e aí isso vai levar aqui a vocês à página do INDIT, que mostra a previsão de corrente superficial na superfície dos oceanos, tá? E aí vocês podem ver aqui, ó, nas regiões onde a minha velocidade é mais alta, ela tende a formar exatamente esses vórtices, tá? E esses vórtices são fundamentais para a distribuição de energia nos oceanos, tá? E aqui vocês podem ver a formação deles, ó. Tá? Sempre vocês vão achar esse tipo de vórtice sendo formado. Aqui na corrente do Golfo do México, tá? É uma região onde tem correntes muito fortes. Ó. Vocês podem ver, é uma das correntes mais fortes do mundo. Tá? E vocês podem observar aqui edges. Ó. Aqui vocês podem até observar aquele fenômeno de um edge, e aqui praticamente dentro desse edge a formação de um outro edge. E aí esse edge pode formar dentro deles, os modelos, normalmente esses modelos não têm resolução para a escala de turbulência, né? É apenas a solução da equação de Navier-Stokes, de uma forma bem simplificada já, né? E aí vocês podem ver a formação de diversos edges, tá? Às vezes edges dentro de edges, isso é muito comum. E aqui então, só mais uma animação para exemplificar a formação de vórtices de vocês. Esse é um experimento computacional também muito custoso computacionalmente, né? Essa é uma simulação que utiliza a equação de Navier-Stokes completa, né? Para fluidos incompressíveis, né? E aí ele usa um grid de 4.000 por 385 com 384 modos espectrais, né? Se quem trabalha com simulação numérica vai olhar esse número aqui e vai ver que é uma simulação numérica bastante custosa computacionalmente, tá? Aqui, se vocês clicarem, vai levar por link para a página também.
Então, essa é uma simulação para diferentes números de Reynolds. Tá? E a gente vai ver que à medida que o número de Reynolds vai aumentando, ó, aqui é como se fosse a parte de geração, eu tenho uma turbulência relativamente baixa, né? E aí, à medida que eu vou me deslocando na superfície desse fluido, o meu número de Reynolds e a minha turbulência, elas vão aumentando, tá? Então aqui como se fosse a saída da asa de um avião, tá? E aí quando vocês têm essa propagação, um pulso a jato, né? Ele justamente faz essa escala de turbulência na saída da asa, né? E aí à medida que vocês vão aumentando o número de Reynolds nessa situação, vocês vão vendo que a estrutura vertical dessas camadas ela tende a ficar cada vez maior e isso vai gerar uma mistura muito grande no meu fluido, tá? Então, para trabalhar com dispersão e mistura, a turbulência é a componente mais importante que vocês vão encontrar nos fluidos, tá? Ele é quase como se fosse o experimento de Reynolds de uma forma computacional 3D, né? Muito bem feito, tá? Eu achei muito legal essa animação para mostrar para vocês. E se vocês procurarem no YouTube outros vídeos, vocês vão ver que tem outros vídeos fenomenais sobre turbulência, tá? Tem muitos experimentos legais. Na próxima aula nós vamos continuar vendo turbulência. Eu vou mostrar mais alguns vídeos divertidos para vocês. E esse é um gráfico que eu gosto muito na hora de referenciar turbulência, que a gente pode ver bem os processos que estão ocorrendo, tá? Ele é como se fosse também o experimento de Reynolds, né? Então aqui está o tempo se passando e a minha velocidade no meu tubo está aumentando, tá? Então aqui é a velocidade, aqui é o meu tempo e aqui é o meu número de Reynolds, tá? Então ele vai aumentando de forma linear à medida que o tempo passa e aí quando ele chega no limite transicional ele começa a fazer essas ondulaçõezinhas, mas ele volta para o estágio normal. Uma forma muito fácil da gente fazer um experimento e visualizar isso, que vocês podem fazer em casa, é com incenso ou com uma vela, tá? Se vocês pegarem um incenso e não tiver vento batendo, claro, né, num lugar tranquilo, assim, vocês vão ver logo que o incenso ele começa a queimar, ele vai saindo e aí depois o fluxo vai se tornando turbulento à medida que ele se afasta da fonte geradora, né? E aí vocês podem observar que às vezes ele faz umas leves flutuações, assim, ele vai subindo reto e aí ele faz umas flutuações e aí daqui a pouco ele fica reto de novo, né? Faz umas flutuações e fica reto. Claro que quando a gente está trabalhando com incenso, a gente está sujeito às circulações do ambiente, tá? Então, mas se vocês conseguirem controlar o ambiente, vocês vão ver que ele faz essas flutuações, né, que são os bursts, né, aqui que ele chama. E aí ele vai ficando mais turbulento, eles vão começando a ocorrer com uma maior frequência essas oscilações, né, à medida que ele vai se tornando transicional e quando ele passa para turbulento, à medida que a velocidade é aumentando, né, como o Reynolds é proporcional à velocidade, o diâmetro do tubo não está variando, se estiver no ambiente aberto, no caso do incenso, né, ele vai sim estar variando com o passar do tempo, né, mas aqui nesse caso é só a velocidade que está aumentando, né, e aí a velocidade vai aumentando e ela não vai aumentando de forma linear, ela vai aumentando e vai, de certa forma, a velocidade média, com o tempo, ela vai reduzindo, ó, vocês podem observar, né, ela vai aumentar, mas não na mesma taxa que ela vinha aumentando antes, né. Isso porque é um fator muito importante, porque se vocês traçarem aqui, quando ele está num limite laminar, a minha velocidade ela vai aumentando linearmente, tá? Eu poderia traçar uma reta aqui, ó. Vamos traçar uma reta. Com o mouse vai ser difícil traçar uma reta, mas a gente poderia esperar que se a minha velocidade, se a gente desconsiderasse turbulência, a minha velocidade é aumentando aqui, né? Então no instante de tempo 0.5 aqui segundos, né, considerando que ele está adimensional, então 0.5 no meu tempo relativo, né, a minha velocidade ela estaria maior do que 3 pés por segundo, né, mas na verdade ela está aqui entre 2,5 e 2, né,
E aí, se nós fizesse essa mesma projeção, se essa velocidade estivesse aumentando de forma linear, ela estaria muito mais alta no final dessa minha simulação, né? E, na verdade, ela chega aqui que ela chega a um patamar que ela não passa de 3, exceto por alguns picos que podem se aproximar de 3, né? E é justamente isso que é muito importante, porque o meu momento linear, ele estava progredindo de forma constante, mas ele começa a perder energia, o meu fluxo começa a perder energia para o movimento turbulento, que vai estar deslocando essa energia. Então, a minha velocidade média do meu fluido, ela vai continuar aumentando, mas ela não vai continuar aumentando de forma linear, como ela vinha aumentando enquanto o meu fluxo era laminar. Então, a minha turbulência, vocês vão ver logo mais, que ela vai ter sérias consequências na distribuição de energia do meu fluido. Tá? A energia tem que ser conservada, claro, mas a minha turbulência ela vai ter uma taxa de perda de energia muito maior no meu fluido. Tá? E aí, justamente por causa dessa perda de energia, a gente vai poder observar que quando eu tenho um fluxo turbulento, eu tenho um perfil de velocidade que ele é mais ou menos assim, né? Claro que ele não é bem assim, né? Eu tenho um perfil de velocidade que, se eu analisar a minha velocidade, ela vai estar, na verdade, oscilando ao longo dessa linha, né? Ela não vai ser exatamente linear, tá? Mas ela vai chegar num comportamento, vai chegar numa medida que o comportamento dela vai fazer uma dissipação aqui da minha velocidade, e a minha velocidade, o pico central da minha velocidade, onde eu teria a velocidade máxima no meu escoamento laminar, ela vai ocorrer muito antes, né? E é justamente por causa dessa distribuição de energia do fluxo turbulento que a gente vai analisar, tá? A gente vai analisar com mais detalhes e vamos ver como isso pode ser calculado matematicamente logo mais. Mas é importante vocês observarem essa variação no perfil da minha velocidade, tá? E é justamente esse perfil. Vocês podem ver que no começo eu tenho esse perfil muito mais acentuado, né? E aí vocês vão ver que isso aqui vai ser uma camada pequena, que ela vai se comportar sempre de forma laminar, tá? E aí depois ela vai se comportar de forma turbulenta. Enquanto que no fluxo laminar, eu tenho que essa camada laminar, ela vai estar distribuída até o centro do meu escoamento e, se considerar de baixo para cima, até o centro aqui desse meu escoamento, tá? Onde o meu escoamento vai ser todo laminar, tá? E nós vamos ver que isso vai ter sérias modificações, vai causar sérias modificações no comportamento do meu fluido. Então, pensando na turbulência e na velocidade do meu fluxo, tá? Eu quero que vocês pensem duas situações em que seja indesejável ter turbulência no meu escoamento, tá? Só duas. Ups, eu dei a resposta do próximo já também. Então, duas condições que é indesejável ter uma velocidade turbulenta no meu fluxo, né? Então, se a gente pensar no nosso sangue ele escorre nas nossas veias de forma laminar, tá? E por que a gente não deseja que tenha turbulência? Porque para que ele alcance a mesma velocidade, eu precisaria gerar muito mais energia, meu coração precisaria bater muito mais forte se o fluxo dentro do meu sangue fosse turbulento do que se ele fosse laminar. Meu fluxo sendo laminar, ele vai chegar muito mais rápido aos meus órgãos e vai poder ter uma eficiência muito melhor de transporte de todas as propriedades boas e ruins que o meu sangue carrega, tá? Outra situação que a gente não deseja ter turbulência, né, que é a primeira coisa, na verdade, que eu penso em turbulência quando a palavra vem, não vem nem as equações que a gente vai trabalhar logo a seguir, a primeira coisa que me vem é quando eu estou sentado num avião. Então, no avião, a gente não quer que tenha turbulência no avião, né? Tem aqueles momentos que é impossível não ter turbulência, e aí eles avisam, estamos passando por uma zona de turbulência, apertem os seus cintos, né? E é aquela mensagem que ninguém gosta de ouvir, porque aí começa a balançar tudo, né?
Então, o fluxo no entorno da asa de um avião, ele precisa ser projetado para que ele possa ser o mais laminar possível. Justamente porque essas oscilações no entorno da asa do avião, elas vão causar turbulência, desconforto e vão diminuir a eficiência do voo desse avião. Tá? Mas podem ter situações também que a minha turbulência é um fenômeno desejável dentro do deslocamento do meu fluido. Tá? Vou dar um tempo aí para vocês pensarem em duas situações que a turbulência seja um fenômeno desejável. Não vale voltar o vídeo e colar, hein? Então, vamos pegar um caso. Quando a gente está aquecendo a água em uma panela, né? A gente sabe que a transferência de calor por condução ela é muito pouco eficiente. E a turbulência, a gente viu já naqueles vídeos que eu mostrei para vocês, que ela ocorre fazendo justamente essa distribuição, né? Então, o meu calor ele vai ser transportado muito mais eficiente em um fluxo turbulento do que em um fluxo laminar, tá? Se a gente tivesse um fluxo laminar, seria aquele escoamento lento por diferença de densidade. Então, a água quente ia subir, a água fria ia descer, e isso ia acontecer de uma forma muito gradual. No momento que ele vai chegando próximo, a minha temperatura aumenta muito lá dentro, eu vou começar a ter bolhas, turbulência, vou começar a ter uma circulação mais caótica dentro da minha panela. Isso vai fazer com que o meu aquecimento ocorra de forma muito mais rápida, tá? Então, turbulência, no ponto de vista de transporte de calor, se a gente quiser tanto esquentar como refrigerar alguma coisa, pode ser ou não um fator desejável, tá? Outro fator desejável para turbulência é para a dispersão de poluentes, né? Aí em Rio Grande tem uma série de fábricas que às vezes deixa a cidade inteira com aquele cheiro forte de fertilizante, né? Que ninguém gosta, mas eu acredito que todos vocês que estão em Rio Grande ou que já moraram em Rio Grande já passaram por isso, né? Eu já passei por isso em diversas situações de estar na FURG e justamente ter aquele cheiro horrível, né? E vocês podem observar que situações que isso acontece, né? Isso normalmente acontece em dias que tem pouco vento, tá? Se tem pouco vento na atmosfera, minha circulação é mais laminar, né? E a minha circulação turbulenta vai ser menor. Logo, toda aquela dispersão, aqueles poluentes que são jogados na atmosfera, eles vão simplesmente fluir e por toda a cidade, se dispersar por toda a cidade. Enquanto que eu tenho ventos fortes, eu tenho uma maior turbulência, ele vai se misturar com o ar de uma forma muito mais eficiente e a gente vai ter aquela sensação de que o ar é muito mais limpo, muito mais puro e de que a gente não vai sentir aquele cheiro horrível de algumas indústrias de fertilizantes que soltam esse cheiro aí na região, tá? E agora vamos ver então como que a gente pode caracterizar matematicamente esse meu escoamento turbulento, tá? Então eu vou pegar uma situação bem simples para vocês, tá? Aqui eu tenho a minha velocidade, vamos supor que a minha velocidade do meu fluxo, a velocidade média dele, não esteja se modificando no tempo, tá? Então ela é uma velocidade constante no tempo. Mas a minha velocidade turbulenta, né, o fato de eu ter turbulência no meu fluido, ela vai fazer com que o meu fluido oscile, como se fossem ondas, tá? Então ele vai fazer essas oscilações, que são oscilações aleatórias, elas não têm comportamento exatamente ondulatório, né? Mas, em geral, a gente pode assumir que se eu pegar a média dessas minhas oscilações, né, se eu pegar o comportamento médio desse meu fluxo, eu posso ter uma velocidade média de comportamento desse meu fluxo que vai caracterizar a velocidade de escoamento, né? Então, se vocês pensarem nessa figura anterior, né, aqui eu tenho um deslocamento médio, um comportamento médio da minha velocidade, né? Aqui eu tenho um comportamento médio da minha velocidade laminar, né? E o equivalente dela seria o comportamento médio da minha velocidade, do meu escoamento turbulento, tá? Então eu tenho essa média, e aí eu posso, se eu extrair a média desse meu escoamento, eu vou ficar apenas com comportamento oscilatório, né?
Então a gente sabe que quando a gente tem uma série de dados e a gente pega a média e remove a média deles, o que sobra? Sobra a variância, né? Ou desvio padrão, né? Dependendo do que a gente está considerando desses meus dados, né? Então, a minha turbulência, ela pode ser caracterizada pela variância no entorno da média, tá? Contanto que eu pegue uma média que ela tem um tempo suficiente, que é o tempo característico, e aí esse tempo vai ser muito importante como definir esse tempo, né? Ele precisa ser grande o suficiente para pegar um certo nível de oscilações da minha turbulência, de forma que o comportamento médio desse meu fluxo seja constante, tá? Então, se eu pegar um intervalo de tempo relativamente grande, que é um intervalo de tempo aqui t, né? Ou grande o suficiente para essa escala de turbulência, não estou aqui caracterizando exatamente um tempo específico, não posso dizer que é 1 segundo, 2 segundos, meio segundo, 1 hora, tá? Isso vai depender do comportamento de cada fluido, tá? Então, o importante é que ele consiga ser caracterizado por um número de oscilações, de forma que a média desse fluido, a média da minha velocidade nesse fluido não mude. Ok? Então, se a média desse meu fluido não muda, eu posso escrever ele como sendo U, que vai ser a minha velocidade U desse meu fluido, ele vai ser a média mais a variância desses meus dados, ou seja, mais a turbulência. Então eu divido esse meu fluido em duas componentes, uma componente média e uma componente turbulenta. E a turbulência vai ser justamente causada por essas oscilações. Eu acredito que isso não seja novidade para ninguém, né? Então eu posso caracterizar a minha turbulência como sendo a velocidade normal desse meu fluido menos a velocidade média, tá? Isso vai me dar justamente só as oscilações em torno da média, só essas turbulências, tá? E a média, eu posso calcular elas como uma média qualquer por integral, né? Que vai ser a integral no meu limite de tempo, da minha velocidade, que vai estar variando em x, y, z, e t dt. Quando eu faço essa integração, eu vou ter que a minha velocidade média ela vai ser constante no tempo e ela vai variar apenas no espaço. E aí, como que eu posso caracterizar esse meu escoamento turbulento, né? Se eu pegar apenas a variância, eu tinha meu fluxo que era U, e ele estava oscilando em torno de um nível médio, né? No momento que eu extraio esse nível médio, né, ela vai estar oscilando em torno de zero e o comportamento máximo dessa minha turbulência, tá? Então ela vai estar oscilando, né? E ela vai estar oscilando em torno de zero, tá? E aí isso traz algumas propriedades importantes. Se a gente calcular corretamente a nossa velocidade média e a nossa turbulência, né? Ela vai trazer uma propriedade muito importante para esse escoamento, que é o comportamento médio da minha turbulência, tá? Então aqui o que eu vou fazer para calcular? Eu vou calcular o comportamento médio do meu fluido, né? Eu tinha definido que minha turbulência era igual à minha velocidade menos a média, tá? E aí eu vou calcular o comportamento médio dessa minha turbulência, tá? Então eu vou fazer a integral no meu intervalo de tempo, no mesmo intervalo de tempo que eu fiz para calcular a minha média, né? Tem uma série de dados, posso fazer isso tranquilamente, tá? Quando eu calcular essa média, eu posso separar essa integral em duas, né? E aí eu vou ter que essa integral vai ser t, né, que é o meu tempo, divididos por t, vezes o comportamento médio da minha velocidade. Nada novo, foi exatamente o que a gente fez anteriormente, tá? Menos t do comportamento médio. Só que meu comportamento médio no tempo, minha média, ela está variando só em x. Ela não está mais variando no tempo, porque eu já tirei a média aqui, né? Ou seja, a média do meu comportamento médio é igual à minha média. Então, se eu fizer o comportamento médio da minha velocidade menos o comportamento médio da média da minha velocidade, eu vou ter que elas vão ser exatamente iguais. E se elas são exatamente iguais,
eu tenho que a média da minha oscilação turbulência ela é igual a zero, tá? Isso ficou horrível. Então eu vou ter que o comportamento médio da minha turbulência ele vai ser igual a zero, tá? Isso é uma propriedade muito importante. Mas isso não significa que se eu tirar o quadrado dessa velocidade, justamente porque eu tenho U aqui, ele está oscilando em torno de zero, né? E aí ele está positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, essa informação da média da turbulência, ela não nos informa muita coisa, exceto que ela é igual a zero, tá? Então, como que eu posso caracterizar essa minha turbulência? Eu posso caracterizar essa minha turbulência se eu multiplicar ela ao quadrado, né? Que é justamente o comportamento médio da variância dos meus dados, né? Então, quando eu multiplico U ao quadrado, eu não tenho mais valores negativos para U, tá? Esses valores, eles vão ser obrigatoriamente maiores do que zero, tá? Que é isso que essa expressão está nos falando. Porque aqui eu não tenho valores negativos, então quando eu aplicar a média temporal, eu vou ter sempre valores positivos, tá? Então, isso é uma das formas que eu posso utilizar para caracterizar a minha turbulência. São duas expressões importantes que eu posso usar para caracterizar o comportamento médio da minha turbulência. Ele vai ser igual a zero e o comportamento médio da variância do meu sinal, ou do quadrado da minha turbulência, vai ser sempre maior do que zero e positivo. Então, uma das formas para mim caracterizar minha turbulência é justamente se eu pegar a escala do meu processo turbulento, a escala do meu processo turbulento, tá? Eu posso tirar a raiz quadrada dele, né? Se eu tirar a raiz quadrada desse valor aqui, que é sempre positivo, né? Eu vou ter um valor que vai ter unidade de medida de velocidade, divididos por um valor que vai ter unidade de medida de velocidade, tá? E isso vai me dar um parâmetro adimensional que eu posso utilizar para caracterizar minha turbulência, tá? Mas cuidado, tá? Que esse é apenas o produto do quadrado da minha velocidade U com a minha velocidade U, tá? Se eu pegar o produto da turbulência média do meu comportamento da minha velocidade U vezes a minha componente V turbulenta, tá? Que a gente já viu com base naquelas animações que a minha velocidade U, ela vai tender a trocar momento com a minha escala vertical. Se a gente atribui o comportamento dele médio, ele não necessariamente vai ser maior do que zero. Porque se eu tiver o negativo, né, se eu tiver a variação aqui, minha turbulência é negativo, né, o turbulento negativo, e a minha velocidade V na vertical, a minha velocidade turbulenta vertical positiva, isso aqui vai dar negativo, tá? Então ele pode ter sinal mais e menos, tá? Então aqui não necessariamente esse produto aqui não necessariamente é positivo, mas ele também é um discretizante da nossa turbulência e nós já vamos falar um pouco mais sobre ele, tá? Esse é um dos parâmetros mais importantes que nós vamos ver quando a gente falar de turbulência. Então agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo para ele não ficar muito longo e nós vamos agora descobrir um pouco mais sobre esse termo aqui, tá? Que são meus termos de stress de Reynolds, tá? Ou tensões de Reynolds. E nós vamos ver como elas são importantes para a turbulência.